Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. Muito boa noite, amigos aqui da Voz da Legalidade. Eu sou Noé Gomes e estamos aqui para fazer mais um programa, mais uma conversa, né? Uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa simples, mas com profundidade nos assuntos. Quero agradecer a todos que estão curtindo o nosso canal aqui, que estão prestigiando o canal. Todo dia tem crescido, devagarinho, mas tem crescido, e eu tenho que agradecer vocês, tá? Muito obrigado. Como disse o Espírito Aniceto no livro Nosso Lar de Chico Xavier, aliás, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, Aniceto diz o seguinte: quem não sabe agradecer, não sabe pedir, tampouco receber. Então, eu agradeço de coração vocês. Meus caros amigos, a conversa nossa hoje vai ser bem curta, tá? Pretendo fazer uma conversa curta, porque, meus caros, bem diretamente, tá? Antes de mais nada, vocês devem curtir o vídeo e também, né, se você não segue o canal, você entrou pela primeira vez, dá um voto de confiança para nós, segue o canal. Aperte ali as notificações, o sininho, para você receber todos os dias a Voz da Legalidade na sua timeline aí do YouTube. Meus caros, a questão que eu quero trazer hoje é bem simples, tá? Muito simples, tá? E eu acho que a gente precisa falar disso sempre. Meus caros, toda a esquerda não se resume no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é um dos partidos da esquerda, que, diga-se de passagem, não teve governos, no meu ponto de vista, de esquerda. Teve governos até bastante liberais, se a gente for olhar no ponto de vista econômico. Então, meus amigos, a esquerda brasileira tem partidos como PT, PCdoB, PSB, teoricamente, né? PCB, que é o partido mais antigo no Brasil, né? PSTU, PSOL, e o PDT entra nesse bojo aí também. O que acontece? No campo da esquerda, nós temos uma hegemonia petista. Queira ou não, foi o partido de esquerda que mais cresceu nos últimos anos. O PDT, por exemplo, era um partido que nasceu com grande expectativa de ser a liderança desse espectro, mas, né, a partir de 89, com todos os episódios ocorridos em 89 em diante, nós vamos ver o PDT se perdendo, né? E depois que morreu o Brizola, então, meus amigos, o PDT ficou um partido sem rumo, um barco à deriva. Essa que é a verdade. Pois bem, meus amigos, o fato do PT ter uma hegemonia, uma liderança no sentido de grandeza, até porque realmente se organizou mais que o PDT, por exemplo, não significa que ele seja a voz unissona, né, unisonamente, né, o único que fala sobre a esquerda. O ponto de vista do PT da esquerda é um ponto de vista, assim como do PCO é um ponto de vista, assim como do PSTU e assim por diante. Então, ser de esquerda automaticamente não te qualifica a ser um petista. Porque para os seguidores do Bolsonaro, todo mundo que é de esquerda é petista. É impressionante isso. Eles associam automaticamente uma coisa com a outra. Isso não tem nada a ver. Nós aqui do canal, nós somos de esquerda, centro-esquerda, né? Alinhados ao pensamento do Ciro Gomes, do PDT. Mas nós não somos, meus amigos, fanáticos. Nós não colocamos o Ciro Gomes num pedestal certificado.
Nós não o veneramos como uma entidade superior. Respeitamos muito o que o Ciro faz. O Ciro realmente é importantíssimo. Perdão. Mas, aí eu lhes digo uma coisa. O Ciro não é um deus. O Ciro é uma liderança. Tem se mostrado uma liderança. As suas últimas declarações são declarações fortes, descolando-se do PT. Mas isso também não significa, e aí eu já falei isso várias vezes no canal do professor Tiago, o professor Tiago também tem falado isso, de que numa situação em que nós estamos vivendo hoje, em que na composição da Câmara o PT tem muitos, e uma maior bancada de deputados é do PT, de que na questão pragmática, programática do Legislativo, é óbvio que nós vamos ter que unir forças com o PT. Mas unir forças com o PT é as mesmas coisas que aconteceram com os Estados Unidos quando se uniu com a União Soviética. Quer dizer, uniu-se contra um inimigo comum, que era o Hitler. Depois que derrubou-se o inimigo comum, que era Hitler, o que aconteceu? Cada um foi para o seu lado. E é assim que vai acontecer. Então, meus caros, em 2022, nós estamos trabalhando para que Ciro Gomes seja o nosso representante, né? Seja o nosso representante do partido. E, evidentemente, que a gente possa vencer as eleições de 2022 com o nosso trabalho. Então, meus caros, o fato de termos uma aliança programática não significa em nada que o PDT, que o Ciro Gomes é subserviente ao PT. Aliás, ele tem provado ao contrário. Mas os bolsomínios, como a gente chama assim carinhosamente os seguidores do Bolsonaro, eles só enxergam o que eles querem enxergar. Então eles estão criminalizando. Eu tenho um artigo falando sobre isso no portal A Voz da Legalidade. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês olharem, que é essa criminalização da esquerda. Como se somente na esquerda tivesse canalhas. Mas olha, se a gente for fazer a relação de canalhas de direita, a gente tem muita gente que a gente pode elencar. Então, meus caros, canalhas, oportunistas existem em todos os campos, em todos os aspectos ideológicos, inclusive em todas as religiões. Em todas as religiões nós temos canalhas. Mas a gente tem ainda um discurso maniqueísta de que só o que eu sigo é bom e o que os outros não seguem, e o que os outros pensam não presta. Esse discurso só mina, só cria ódios e não faz nenhuma proposição. Aliás, o Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito sem nenhuma proposição, porque até agora eu não vi uma proposta dele, né? Não sei o que ele pensa sobre educação, segurança, quer dizer, até sei, mas assim, honestamente falando, qual é o projeto que ele tem para cada área? Não tem. Ele ganhou uma eleição em cima de um antipetismo e de um fanatismo, onde as pessoas só escutam um lado da história. Um dia esse pessoal vai ter que acordar. Vai acordar desse torpor aí. E vai ser muito triste, porque quando as pessoas verem as coisas que elas estão fazendo, os comentários, as coisas... Gente, cada dia mais eu fico apavorado com o nível, assim, de histeria coletiva que a nossa sociedade está vivendo. Se fala em combate à corrupção, mas quando o Bolsonaro, por exemplo, diz que usa o auxílio moradia para comer gente, isso está numa boa. Quando ele tem funcionário fantasma, tudo numa boa. É um discurso inconsistente, risível, frágil, que a lógica destrói pura e simplesmente. Mas esse pessoal não sabe o que é lógica. Esse pessoal vive num mundo à parte. É muito triste. Os tempos de hoje são tristes demais. Meus amigos, fico por aqui. Curta o nosso vídeo de hoje, se você gostar, dê seu joinha. Se você não gostar, se você tem alguma crítica, venha fazer a sua crítica aqui. A gente responde, tá? Eu respondo todas as críticas aqui. E todos os elogios também, se você gostar, também fica à vontade. Se você tiver sugestões, traga-as também aqui. E não deixe de acessar o nosso portal, avozdalegalidade.com.br, tá? Acesse também, conheça a programação das nossas rádios, aqui a Rádio Falando História e a Rádio Contraste. Tudo está no